Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 529 e minguando até 761 dias, 27 de maio de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe esses blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 529, com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 67, e com um novo subtítulo Amor e Liberdade, parte 17, ok? Eu tenho por hábito fazer, né, quatro blog com expressão livre, e depois que eu terminar os 4 blogs de expressão livre, eu venho com uma leitura corrida. A leitura corrida é ligando um blog no outro, né? Aquilo que eu faria de expressão livre, eu faço a leitura corrida entre esses 4 blogs, ok? Este blog em específico, com o subtítulo Amor e Liberdade, ele vai ter 4 títulos, né? Quatro os blogs diários, né? 4 os blogs diários. Esse subtítulo vai ter 4 os blogs diários. E aí eu vou terminar esse título, Enoque, o Pai da Vida, e vou terminar com esse subtítulo e com esses 4 os blogs diários, Amor e Liberdade, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, e também deixo é, da descrição, da mesma forma, um blog que antecipe a esse, para que vocês tenham praticidade para acompanhar tudo que está sendo dito dentro do blog diário, ok? Também deixo a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, para que vocês, né, interessem, né, tenham uma praticidade, né, façam um trabalho continuado, não pegue um blog pela metade e vai tentar compreender ele por um blog só, certo? Não é muito recomendável vocês ver só um blog. Vocês têm que ver tudo que foram dito desde o princípio, o processo evolutivo dentro destes blogs diários. Cada vez que eu estou, né, é, falando, né, me permitindo dentro deste blog diário, a minha consciência vai evoluindo, a minha experiência vai se evoluindo, questão de áudio, visual, tudo isso é uma melhoria dentro do blog diário, ok? Entenda isso de todas as formas. Todos os erros, tudo aquilo que eu venha acontecendo dentro desse blog diário é uma forma natural de eu passar essa mensagem para que vocês possam ter consciência em tudo, ok? Muito interessante e a gente fazer dessa forma. Nada que eu faça aqui é uma coisa treinada, certo? O único mentor que eu tenho é essa minha consciência, né, juntamente com Deus. Então eu faço o único mentor que eu tenho é isso aqui, trabalhando isso aqui, aquilo que eu vou interagindo dentro da sociedade, né, questão de audiovisual, conscientização, né, expressões vocativas, né, expressões que já tem dentro da sociedade, isso tudo vai evoluindo dentro do blog diário, vai entendendo isso, entenda, e então, para que vocês tenham consciência, acompanhe todo o que está sendo dito dentro desse blog, não pegue um só blog e não tire conclusões por esse um que você está vendo, ok? Esse título que eu ponho na tela, ele também é o tag, certo? E se vocês fizerem alguma pesquisa dentro do blog diário, né? E fazer dentro do Google, você fazer uma pesquisa dentro do Google, vocês vai achar essa numerologia, depois eu coloco blog diário, certo?
Dentro da gramática, o certo e correto seria colocar blogs diários, no plural, já que nós estamos falando de 502 blogs, né? Esse é o blog de 529, aliás. Esse blog de 529. Colocar ele em plural. Mas o que que acontece? Eu estou trabalhando muito essa forma gramatical, sabe? Nesse meu conceito, por quê? Eu não estou falando de todos os dias, eu estou falando de um dia só, certo? Às vezes a gramática ela deixa a gente num conflito entre uma coisa e outra, né? No futuro, né? Quando eu me tornar um mestre da gramática, né? Permitindo a minha consciência evoluir, né? Ganhando conhecimento sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo uma mediação sobre toda essa formação de Cristo, aí sim a gente consegue chegar a uma conclusão correta de todas as coisas que venha acontecendo dentro deste blog diário e tudo aquilo que vem acontecendo dentro deste mundo globalizado e da mesma forma, ok? Então acompanhe, não deixe de acompanhar. Também eu deixo na descrição uma referência desse título que ficou muito interessante. Eu fiquei muito feliz de estar expressando essa referência, ficou muito interessante para que vocês possam estar acompanhando isso de todas as formas, ok? Vamos então, né, entrar com esse subtítulo, né, Amor e Liberdade, né? E para a gente compreender, eu tenho por hábito fazer, né, eh, a expressão livre em cada blog diário, como que eu já tenho dito, e depois eu vim com a expressão corrida sobre os 4 últimos blogs. A expressão livre são tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, aquilo que nós já entendemos dessa sociedade, gramática, né, linguajares, essas línguas que nós usamos no dia a dia, as expressões, todas as expressões que nós usamos no dia a dia, bem compreensível. Então a gente faz essa interação sobre a formação de Cristo, a formação de Cristo é uma sinalização, né, de tudo aquilo que Deus formou para que nós possamos relacionar as coisas certa e errada da mesma forma. Deus deu essa liberdade para nós, para nos conscientizar e nos ter essa liberdade que nós temos de trabalhar o erro, o acerto, trazer consciência de uma forma flexionada. Então, este, né, expressão livre é uma interação sobre a formação de Cristo com as dimensões sociais, ok? Vamos então para a leitura desse contexto e fazer uma expressão corrida sobre este texto, ok? Vamos lá. O corpo é dividido em duas partes, uma parte corpo emocional e a outra é espírito deste corpo emocional. Este ideal deixa a minha consciência flexionada para o meu eu interior e o meu eu exterior. E quando se trata de um relacionamento conjugal, parte minha se permite para ela. Primeira parte eu conservo para a minha independência emocional e não necessariamente independente, pois isto vai depender a quem estiver me relacionando o meu corpo emocional. A segunda parte eu faço com que o meu espírito entenda que a minha emoção não dependerá da emoção dela. E com isto eu posso ou não sentir a emoção dela para conciliar a empatia emocional do meu corpo junto com o corpo dela. Entretanto, e para que isto dê certo, eu tenho que me forçar o meu espírito a conhecer de uma forma independente o meu corpo emocional para entender a minha emoção e que for emoção dela. O corpo dela sempre vai ficar em primeiro plano, para que a emoção dela seja a minha percepção espiritual, para que eu possa conhecer para que eu possa conhecer da sua fidelidade para com a sua palavra. E para isto eu sempre tenho que permitir que o corpo emocional dela se move em primeiro plano, valorizando a sua forma de pensar e agir, para que a realidade dela se consiste no mesmo espaço de corpo, sendo o espaço explica a sua consciência e a minha consciência. Estas consciências vão se inverter entre eles, aplicando interior e exterior.
e que se divide em 2 tempos, hora de falar e hora de ouvir, e representando assunto diverso. Esse ideal eu peguei como exemplo, né, um relacionamento conjugal para explicar isso de todas formas, certo? Eh, vamos, fazer uma expressão livre e a gente vamos falar por detalhe, por parte de cada um, para que nós possamos entender. Se nós entendermos isto, a gente consegue ser íntimo de qualquer pessoa. Se vocês aplicarem isso nas suas consciências, vocês conseguirá ser íntimo de qualquer pessoa. Não existe pessoas irrelacionáveis, todas as pessoas são relacionáveis. Nós estamos passando por uma fase delicada, muito complexa, né, sobre o antissocialismo, então a gente cria crise sobre todas as coisas que está dentro da sociedade, sobre tudo aquilo que pertence o relacionamento social. Mas e não existe essa ideia de você escolher a pessoa pelo sexo dela. Existe a ideia de você ter consciência naquilo que você quer relacionar a pessoa e a pessoa ter consciência naquilo que ela queira relacionar a você. Quando ele faz esses movimentos, ela ganha uma consciência espiritual, né, uma vai mandar uma consciência espiritual e a outra um marido, por exemplo, vamos falar isso para gente entender, o marido manda uma consciência espiritual para a mulher e a mulher manda uma consciência espiritual para o marido, certo? Quando a gente falamos de mulher, a gente fala muito de um corpo emocional. Pode ser de um relacionamento conjugal ou não, independente de qualquer, de qualquer situação. O marido, ele sempre vai representar o relacionamento social, a espiritualidade. Uma consciência e sabedoria, o marido vai representar uma consciência e sabedoria, e a mulher vai representar um corpo e que seja emocional. Ela vai mandar consciência. Por exemplo, a mulher, geralmente, ela fala muito, estou me sentindo assim, eu quero assim, tal, tal. E o marido fica aqui só ouvindo: tá, eu vou fazer isso para você. Pode deixar que amanhã você não vai ter mais, né, preocupação com esse seu sentimento, digamos assim. É só para vocês entender, ok? Geralmente, hoje, isso ganha muitas complexidades. O marido, ele não pode encobrir as suas esposas, porque ela está cheio de fantasias, né, cheio de ideologias, né, tradição familiar, né, tudo aquilo que é conceito religiosos ganhando muita complexidade. Entenda isso. Eu estou falando isso para você ver como é que funciona na realidade e entender que essa realidade não é uma realidade, não é aquilo que a gente possa, isso é real. Não é real porque nós estamos vivendo o antissocialismo, tudo aquilo que tem dentro da sociedade são coisas que veio para nós negada. A gente acostumamos mal, relacionar mal a uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Então vamos lá por parte desse contexto, né? Vamos ler ele e vamos expressar sobre ele. Vamos lá. O corpo é dividido em duas partes, uma parte corpo emocional e a outra é espírito. Espírito deste corpo emocional. Este ideal deixa a minha consciência flexionada para o meu eu exterior e meu eu interior e o meu eu exterior. E quando se trata de um relacionamento conjugal, parte minha se permite para ela. Ok? Vamos então nos expressar. Eu estou tendo uma certa complexidade para ler estes contextos, mas não tem problema. Como eu tenho dito, o erro ele é muito importante, entende? Porque essa pausa, tem pessoas que ela pega as expressões muito devagar, né? E entenda isso, tudo isso é importante. Eu poderia fazer uma leitura mais corrida, né? Fazer um treinamento no título, mas não, essas pausas, essas paradas, elas são boas, são muito comunicativas, ela é muito produtiva, acredite nisso. Às vezes você aí tem muitos vocabulários, consegue um raciocínio mais rápido, mas outras pessoas não têm esses mesmos vocabulário que você tem, não têm esses mesmos raciocínios. Então nós precisamos de traduzir expressões, de interpretações e às vezes o erro ele deixa a gente muito flexionado para essas pessoas que têm mais carência sobre as expressões vocativas, né? Aquelas que têm poucas expressões. Entenda isso. Então vamos lá fazer a expressão sobre este contexto. Vamos lá.
o contexto diz, vamos ler de novo, porque eu parei para dar um detalhe e me perdi. E é isso que vale. Vamos lá de novo. O corpo é dividido em duas partes, uma parte corpo emocional e a outra é espírito deste corpo emocional. Este ideal deixa a minha consciência flexionado para o meu eu interior e o meu eu exterior. E quando se trata de um relacionamento conjugal, parte minha se permite para ela, né? Quando se trata de um relacionamento conjugal, parte minha se permite para ela. Quando eu falo de consciência interior, eu estou falando da palavra da vida, daquilo que eu tenho de realidade desse meu corpo emocional. E quando eu falo de consciência exterior, eu falo simplesmente desse corpo, dessa glória aqui de um corpo comum. Que é aquilo, ambos pode ser meu eu interior e meu eu exterior, depois do corpo emocional. O corpo emocional, você deixa ele pausado por enquanto, porque você não pode relacionar as suas emoções. Você tem que ver em qual posição que você está, se está se relacionando, qual momento que você está relacionando. Por exemplo, se você vai relacionar a sua esposa, então você é o marido, então você está aqui, certo? Depois do corpo emocional. Se é a sua esposa vai ficar aqui. Então ela tem que ter uma consciência do seu corpo interior e dar uma realidade que para ela relacionar essa realidade ao seu marido. Então ele vai inverter, o marido vai relacionar o corpo da mulher e a mulher vai relacionar essa consciência desse corpo emocional aqui. Entenda que essas ideias que vai e que essas ideias que vai e que volta e que dá um relacionamento conjugal, você entenda que ela é só uma espiritualidade das minhas expressões, daquilo que eu sou, nada emocional. Quando você entende que é emocional, você está brigando por um direito que você acha que você tem e não tem. Aí a espiritualidade, elas deixam as nossas expressões, as nossas liberdades de nos falar aquilo que nós quer, a intimidade, você tem intimidade dentro de um relacionamento conjugal, a pessoa vai relacionar você, você vai relacionar ela, não vai ter problema, tudo vai ficar muito flexionado, tudo vai ficar muito bom para você relacionar uma coisa e outra, vai ficar muito bom de todas as formas. Aí entendendo o que que é meu eu interior e o meu eu exterior, que sendo o meu eu interior é a palavra da vida, o meu eu exterior é essa glória de um corpo comum, né, e que vai ficar a glória de corpo comum vai ficar com o marido e o corpo emocional vai ficar com a mulher, só para vocês entenderem. Aí o que que eu acrescentei aqui? E quando se trata de um relacionamento conjugal, parte minha se permite para ela. Qual é a parte minha que se permite para ela? A minha consciência espiritual, os meus dons espiritual, certo? Aí o que que eu queria que vocês compreendessem? Nesse mesma situação de aqui, por exemplo, representa, por exemplo, esse marido aqui, ele pode representar várias coisas dentro da sociedade. Pode representar um patrão, pode representar um cargo de gerente, né, que outras pessoas vai ficar dependendo de você. E pode representar uma postura política, pode representar um líder religioso, pode representar muitas coisas dentro da sociedade. E não necessariamente um marido. Não necessariamente um marido, ok? Entenda isso. Vamos lá, vamos falar então da primeira parte em específico. Vamos para o próximo contexto. Primeira parte, eu conservo para a minha independência emocional. Vê o que o contexto está dizendo aqui? Primeira parte, eu conservo para a minha independência emocional. É bom que quando a pessoa, tanto o marido quanto também a esposa, ela entenda a sua independência emocional, eles conseguem relacionar bem o seu marido e o seu marido consegue relacionar bem a sua esposa. Ambos precisam de ter independência emocional, porque se elas não tiverem independência emocional, nenhum outro, eles não vai ter noção daquilo que é espaço da mulher e não vai ter noção daquilo que é espaço do homem, certo? Então eles vão entrar em conflito sobre aquilo que eles pensam ser o certo a eles, vai interagir mais emoção do que uma consciência, entenda isso. Então, eu falei, primeira parte, eu conservo para minha independência emocional e não necessariamente independente. Por que que eu falei não necessariamente independente? Porque eu posso permitir o meu corpo emocional, a esposa pode permitir
esse corpo dela emocional para o marido, e eu posso permitir essa minha consciência espiritual para a minha esposa, certo? Essa minha consciência espiritual não significa que eu não tenho sentido sobre o meu corpo. Eu dou sentido para o meu corpo de uma forma que eu fico consciente em corpo emocional, pode ser o meu ou da minha esposa, e da minha consciência, aquilo que está me representando dentro da sociedade. Entenda isso, de todas as formas, ok? Então, o contexto completo ficou assim: a primeira parte eu conservo para a minha independência emocional e não necessariamente independente, pois isto vai depender a quem eu estiver relacionando o meu corpo emocional. Por que que eu falei que vai depender de quem eu estiver relacionando? Porque eu preciso de uma resposta para mim saber se essa pessoa vai estar relacionando para mim o corpo dela ou não, certo? Quando eu sou o marido, eu vou ter uma percepção. E a esposa também, da mesma forma, do outro lado, né? A pessoa que eu estou relacionando, ela vai ter que ter consciência se vai ter permissão ou não, certo? E como a gente percebe isso? Não às vezes com muita expressão, a gente vai observando aquilo que vai estar sendo relacionado, né, entre uma expressão e outra, ok? Você pode compreender isso de todas as formas, ok? A segunda parte, eu faço com que o meu espírito entenda que a minha emoção não dependerá da emoção dela, né? Quando eu falo que a minha parte, por exemplo, né? Quando eu falo que a minha parte, por exemplo, deixa eu pegar o contexto completo. Isto, espera. Segunda parte, né, a segunda parte, o meu relacionamento social. Isso aqui, quando eu falo segunda parte, eu já falo direto uma consciência de um corpo emocional, a glória de um corpo comum. E depois dos nossos corpos emocionais, marido aqui, esposa aqui. Então aqui nós estamos falando do marido, essa consciência espiritual. Então vamos entender isso. Ó. A segunda parte, eu faço com que o meu espírito entenda que a minha emoção não dependerá da emoção dela. Por que que eu tenho que entender que a minha emoção não dependerá da emoção dela, porque eu tenho que respeitar o espaço dela e tenho que compreender aquilo que ela está relacionando a mim, certo? Se eu, por uma causa, eu não me conscientizar naquele corpo dela, né? Se eu não me conscientizar, né, naquele corpo dela, eu não vou ter respeito àquele espaço dela, daquela consciência espiritual que ela vai, né, gerando com o seu corpo emocional. Entenda isso. E com isto eu posso ou não sentir a emoção dela para conciliar a empatia emocional do meu corpo junto com o corpo dela, né? O que que eu quero dizer? Muitas das vezes os nossos corpos, eles são muito expressivos, eles falam por nós, muitas das vezes é isso, você olha para a expressão das pessoas, eles falam, né? Existe complexidade para vocês compreender isso. Você olha para a pessoa, você sabe se ela está flexionada para você ou se ela não está flexionada. Você entenda isso nas expressões, naquilo que ela diga, naquilo que ela não diz. Se você conhece muita pessoa, tem muita intimidade espiritual, você conhece ela além das suas expressões. Você vai saber se ela está falando a mentira ou a verdade, certo? Intimidade, muitas das vezes, é isso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, no tempo da Guerra Fria, existe muita complexidade para você entender aquilo que é realidade e aquilo que é ideológico. Que a maioria das pessoas, elas trabalham seus corpos emocionais ideologicamente, entenda? Então, isso vai ganhando uma complexidade entre um relacionamento e outro. Entenda isso. Mas então o texto está dizendo, e com isto eu posso ou não. Vamos ler Deus de aqui em cima aqui para a gente entender essas duas partes, né? A segunda parte eu faço com que o meu espírito entenda que a minha emoção não dependerá da emoção dela, né? A minha emoção eu tenho que entender ela separada do outro, né? E com isto eu posso ou não sentir a emoção dela para conciliar a empatia emocional do meu corpo junto ao corpo dela, ok? Vamos para o outro contexto. Entretanto, e para que isto dê certo, existe uma exceção, é isso que o texto está completando. Ó. Entretanto, e para que isso dê certo, eu tenho que forçar o meu espírito conhecer de uma forma independente o meu corpo emocional para entender o que é minha emoção e que é a emoção dela.
Depois que eu respeitei aquilo que ela está pensando emocionalmente, aquilo que ela está relacionando em todas as ideias, eu separei a minha emoção da emoção dela, então eu entendo o que que é meu interesse e vou entender o que que é interesse dela. Se eu entendi o que que é interesse dela, eu tenho que, de uma certa forma, se eu sou o mentor, o marido, eu tenho que, de uma certa forma, relacionar esse interesse dela em primeiro plano, e não o meu interesse, para que eu possa agradar essa minha esposa ou pessoas que dependem de mim, certo? De uma certa forma. Você viu que é uma coisa nociva, você não precisa de você limitar as pessoas. Você tem que, de uma certa forma, trabalhar isso na consciência dela. O que que eu vejo hoje em dia dentro da sociedade? Eu vejo que a maioria dos mestres, né, escolares, os professores especificamente, eles não têm essa ideia de trabalhar essas interações, essas empatias emocionais das crianças, né? Elas geralmente elas reprimem as suas crianças de uma vez, corta, não é assim, tal, fala, e aí já ganha bullying com a criança, porque isso é uma essa é uma coisa que os próprios mentores, eles vai tendo essa racionalidade de responder mais emocionalmente do que uma coisa que seja uma consciência, né, de você estar relacionando isso aos seus alunos. Aqui a consciência do professor, aqui o professor, né, eu falei que tem várias formas, aqui é o professor, ele vai ficar na mesma postura que o marido, e aqui são as crianças que dependem desses professores. Se esse professor pegar atos emotivos dos seus corpos emocionais, então ele não vai conseguir instruir essa criança. Aí como é que é, por exemplo, a criança levanta a mão na inocência e pergunta uma coisa ao professor. O professor, ao invés de dar uma resposta sobre aquilo que ele, per- que ela, per- que a criança pergunte, ele já vai levar para um outro assunto, emocionalmente, né? Criando aquela intriga. Então, a criança não vai entender, certo? Se a criança entender alguma coisa, se você viu que não tem resposta para a criança, deixa ela flexionada de que ela está. Fala assim, vamos estudar sobre isso, vamos entender mais sobre isso que você está falando né, vamos empreender. Deixar para ela essa ideia de que você não sabe de tudo, para deixar aquela criança flexionada. Porque dependendo da resposta que você der, você vai oprimir aquela criança de uma certa. Isso é um exemplo, são várias ideias, né? Entenda isso, são várias ideias, só um exemplo só. Não significa que, né, às vezes, dependendo da pergunta, dá para responder, certo? Mas o que que eu quero dizer? Deixa a criança flexionando. Se você vai ser mestre de alguém, você tem que chegar ao nível daquela pessoa, do raciocínio dela, do convívio dela, da sua tradição familiar, da sua religião, independente de qualquer coisa, você tem que estar ali, certo? E se for o caso, você foca bem naquilo, nas matérias, né? Nas matérias didáticas, naquilo que está apresentando, né? Sem levar para aquilo que é religião, tradição familiar, né? Não precisa de você relacionar essas coisas, porque senão vira chacota, bullying, sei lá, qualquer coisa. Entenda isso. As crianças entendem isso. Talvez a professora não tenha noção disso também. Entenda isso. São várias formas da gente compreender isso separadamente, ok? Então, entenda isso, de todas as formas, e tudo é uma questão de comunicação, de como a gente vai abordar as crianças e fazer essa relação em todas as formas. É só para dar um exemplo que não precisa ser exatamente marido e esposa, esse tipo de relacionamento. Ele se aplica na sociedade toda, ok? Então, vamos continuar aqui. Vou Vamos lá. O corpo dela, eu vou voltar um pouco de novo, não tem problema. Entretanto, e para que isso dê certo, eu tenho que forçar o meu espírito a conhecer de uma forma independente o meu corpo emocional para entender o que é a minha emoção e que for a emoção dela. O corpo dela sempre vai ficar em primeiro plano para que a emoção dela seja a minha percepção espiritual, para que eu possa conhecer da sua fidelidade para com a sua própria palavra. E para isto eu sempre tenho que permitir que o corpo emocional dela se move em primeiro plano, valorizando a sua forma de pensar e agir.
para que a realidade dela se consiste nos mesmos espaços de corpo, sendo o espaço explica a sua consciência e a minha consciência. Estas consciências vão se inverter entre eles, explicando interior e exterior, e que se divide em dois tempos, hora de falar, hora de ouvir, e representando o assunto diverso. Entenda que, olha só, aqui, ó, vamos pegar a parte aqui, que esse parágrafo ficou muito grande, mas vamos lá. O corpo dela sempre vai ficar em primeiro plano. O que eu quero dizer? Quando um mestre, vamos voltar ali para aquela aula dos professores, de você ser um mentor de uma criança. Quando você é um mentor de uma criança, é um professor, ou você está dando palestra para alguém, ou você tem que colocar os atos emocionais das pessoas que estão dependendo de você, você tem que colocar os atos emocionais deles em primeiro plano, em colocar os atos emocionais dele em primeiro plano para que você tenha uma percepção daquilo que você possa relacionar de melhor dessa sua consciência. Hoje eu vejo isso dentro da sociedade, dentro dos canais de YouTube, as pessoas usam muito, sabe, essa técnica, né, de expressões, né, de você pegar aquilo que já tem, né, de popularidade dentro da sociedade e, né, e fazer mídia nele. Hoje em dia ficou muito flexionado, porque a maioria das coisas que estão em demanda elas estão gerando trabalho, recurso, estão engajando dentro das mídias sociais, então isso está dando um retorno. Então as pessoas pegam as grandes coisas, já não estão fazendo mais críticas, por exemplo, eles estão se ajuntando, né, àqueles que estão fazendo esse tipo de trabalho social. Hoje, por exemplo, né, eu vejo aí, tem uma pessoa que ela é um pastor, que eles falam pastor mirim, certo? Eles pegaram essa ideia né, daquilo que ele estava palestrando e fez um meme sobre aquilo, entende? Interagindo sobre outras coisas. Outras pessoas que queriam defender os seus interesses emocionais públicos, né, querendo usar mais as pessoas, eles não entenderam o propósito e começou a fazer uma crítica ao contrário. Mas outras pessoas pegaram e fizeram força junto com esse e ganhou a mídia de uma certa forma. Ou seja, entenda que trabalhar essas expressões hoje ela tá se movendo de várias formas. Antigamente as pessoas pegavam, né, usavam muito essas expressões, essas palavras deles. Hoje não. Hoje eles estão ganhando, movendo de outra forma. Ou seja, existe várias formas. Existe nesse blog diário, existe essas formas expressivas, né, de você conquistar o seu público, era grande. Antigamente era uma forma, hoje ela está ganhando outras formas de você entender isso. Mas então entenda, para você ser um bom mestre, você tem que colocar o corpo emocional daquilo que as pessoas queiram ouvir de você, daquilo que as pessoas queiram relacionar, certo? E você tem que ter consciência daquilo que a sociedade está negando, para que você não usa somente aquilo que está em mídia, que está em publicidade para você se promover dentro da sociedade. Ganha razão sobre os seus casos em específico, dos seus mestrados em específico, daquilo que você está dando palestra. Não deixa muito, né, você se interagir só para ganhar a mídia, certo? Porque quanto mais foco que você tem nas suas coisas, na sua consciência espiritual, daquilo que você está palestrando, você vai ter mais realização, você vai ter mais objetivo, certo? Não vai pela mídia, não, muitas das vezes, entenda isso. Tem que ter essa sensibilidade, ok? Então, o corpo dela sempre vai ficar em primeiro plano. O corpo dela em primeiro plano, aquilo que é independência de outro corpo, das pessoas que estão dependendo desse sua mentoria, ok? Deles ou delas, né? Ou o marido, de uma certa forma, ou esposa, quer dizer, ou esposa, de uma certa forma, porque aqui nós estamos falando do marido, que eles estão relacionando alguma coisa, né? Aquela representatividade, professor, né? Político, sei lá, qualquer cargo o gerente, qualquer cargo que esteja acima de uma consciência emocional, né? O corpo dela sempre vai ficar em primeiro plano para que a emoção dela seja
a minha percepção espiritual. Viu que eu falei, no fim eu falei percepção espiritual, não emocional? Você olha pelo aquilo que você está vendo é de emocional, mas você, quando volta para você, você transforma isso em espiritual, certo? No final desse contexto, vai explicar muito bem isso. Vamos mais para frente. Para que eu possa conhecer da sua fidelidade, né? Aqui nós já estamos entrando naquela ideia de relacionamento íntimo entre esposa, né? Esposa e marido, e para que eu possa conhecer da sua fidelidade para com a sua palavra, né? Aquilo que as pessoas estão relacionando para mim, os meus dependentes estão relacionando para mim, eu tenho que fazer uma relação sobre aquilo que ela está expressando, ok? E, e para e para isto, eu sempre tenho que permitir que o corpo emocional dela se move em primeiro plano, valorizando a sua forma de pensar e agir, não é? Não é interessante? Eu tenho que sempre deixar que essas pessoas que dependem de mim, né, se mover para que eu possa ter uma percepção daquilo que ela está relacionando sobre as suas expressões, certo? Quando ela vier para mim, que eu sou o mentor, eu tenho que transformar isso em espiritual, para mim dar uma resposta sobre aquilo que você está representando socialmente, ok? Para que a realidade dela se consiste nos mesmos espaços de corpo, sendo o espaço explica a sua consciência e a minha consciência, né? Viu que nós estamos falando de uma consciência de uma suposta marido e uma consciência de uma suposta esposa, que determinada esposa vai representar um aluno, vai representar uma sociedade, né, que fica dependente do político, vai representar um pastor, né, vai representar uma pessoa que está sendo pastoreado por algum grupo religioso, vai representar. Então, a esposa ela tem essa flexibilidade de relacionar uma dependência, ela depende de alguém, certo? E esse que está aqui, o marido, ele não depende desses atos que são emocionais, porque ele vai transferir alguma coisa que seja responsabilidade dele de estar instruindo, de estar advertindo, de estar falando, fazendo isso tudo com uma consciência espiritual apenas, não com um corpo emocional, porque o corpo emocional vai representar bem aquelas pessoas independentes. Então vamos ver aqui, ó, sendo o espaço explica a sua consciência e a minha consciência, ou seja, a consciência daquele que eu estou relacionando, a um corpo dependente, e a consciência o corpo que não é dependente. Estas consciências vão se inverter entre eles. Quando eu falei que inverter-se entre eles, significa, mesmo esse corpo sendo emocional, ele vai ter uma consciência. E qual que seria a consciência dele? É a forma dele expressar. Você vai ter uma consciência sobre ele. Você ouve, né? Você ouve e você ouve a pessoa, né, e fica ouvindo. Aqui do outro lado você fala e a pessoa fica ouvindo. Então vai ficar essa ideia de ouvir e falar, vai ser uma troca de consciência entre essas relações, certo? Aí você vai ver várias formas de você compreender. Por exemplo, vou dar só uma dica. Às vezes o professor, né, se apaixonou por um aluno da faculdade e tal. Então ele relacionou, além daquilo que era uma coisa que era para a escola dele, para que era uma instrução, então os relacionamentos dele vai ganhando uma evolução de acordo com aquilo que vocês vão se permitindo. É isso que vocês têm que compreender, ok? Entenda isso. Aí veja que aí já mudou um pouco a situação. Eu já não estou dando mais uma aula, eu já não estou dando mais uma palestra, eu já estou relacionando esse corpo emocional. Entenda isso de todas as formas, ok? Estas consciências vão se inverter entre eles, é o que eu estou explicando, né? Explicando interior e exterior. Interior, na pessoa, ela vai no interior do outro lado, quando eu falo com uma consciência, vamos supor isso, eu falo de mim, aí eu falo do meu interior. A pessoa fala dele, então eu falo do interior dele. De forma que ele vai falando, vai caindo no exterior. O exterior, ele vai ganhando essas composição física sobre o corpo emocional, de você estar relacionando uma coisa e outra, certo? Quando é sempre um dependente, um marido, ele evita relacionar os seus corpos emocionais, certo? Ele só vai relacionar esses corpos emocionais dentro de um casamento, dentro de um relacionamento conjugal. Aí ele vai relacionar a consciência espiritual do marido com o corpo emocional da mulher. O corpo emocional da mulher vai relacionar
o corpo a consciência espiritual do marido, entenda isso. Então eles vão ficar relacionando. Entenda, os processos evolutivos vai caindo em tempo, em dedicação sobre esses tempos, sobre aquilo que nós estamos expressando, sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que nós estamos relacionando em diversos tempos, diversas ideias, diversidade de todas as formas. Compreenda isso. Vamos encerrar esse assunto para a gente entender. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho e encerrar. Sendo o espaço explica a consciência e a minha consciência. Sendo o espaço explica a sua consciência e a minha consciência. Estas consciências vão se inverter entre eles, explicando interior e exterior. E que se divide em dois tempos, hora de falar, hora de ouvir, representando assuntos diversos. Assuntos diversos. São vários assuntos, né? Assuntos diversos, ok? É muito interessante tudo que está sendo dito. Acompanhe tudo que está sendo dito. Esse subtítulo, com esses 4 últimos blogs diários, né, desse título em específico, é Enoque, o pai da vida, com o subtítulo Amor e Liberdade, vai tirar dúvidas sobre tudo aquilo que foi relacionado dentro desse título, né? Enoque, o pai da vida, sobre intimidade, sobre relacionamento social, sobre diversidade de relacionamento. Coloca isso tudo nas suas consciências, certo? Intimidade, muitas das vezes, quando se tratando de um dom espiritual, ele muitas das vezes essa consciência ela tem que ser íntima de si mesmo, certo? Quando você fala íntimo de si mesmo, você tem que desenvolver a sua espiritualidade, a sua consciência socialmente, para que você seja íntimo de você mesmo, de uma consciência espiritual, de você mesmo, uma consciência espiritual, e para que você seja íntimo de outras pessoas, certo? Aí, quando eu falo de intimidade, você coloca a sabedoria de Deus, né, relacionando isso socialmente de todas formas, e diversificando os assuntos, diversificando relações, diversificando o tempo, diversificando o ambiente, de todas as formas. Aí você tem que ter intimidade consigo mesmo. Você entendeu o que é íntimo para você? Então você fica um ato independente emocionalmente, que você não vai relacionar dependência emocional a outra pessoa. Então a sua consciência, o seu dom espiritual, ele já é íntimo por si só. Ele não depende de ninguém. Para você ser íntimo, você não tem que depender de atos emocionais de outras pessoas. Você tem que ser inteiramente independente da emoção de outras pessoas, né? A pessoa, essa expressão está errada, isso está errado, isso ali, pode ser assim, pode ser aquilo. Não importa, certo? Você é íntimo de você, você está feliz com aquilo que você está fazendo, em todos os relacionamentos, em tudo aquilo que você está relacionando, está tranquilo. Não precisa mais nada, porque a única intimidade que você tem que compreender é essa consciência, essa paz, essa alegria que Deus te dá, certo? Que te dá a sabedoria. Aí, a pessoa está falando, tá bom, tá bom. Tá assim. Deixa as coisas fluir, ok? Se inscreva neste canal se você se sentir realizado. Se não, não precisa se inscrever, não precisa de sinalizar o vídeo. Faça isso só se você estiver à liberdade desta sua realidade, dessa sua realização, certo? Fora disso, não precisa fazer nada e entenda isso de todas as formas, ok? E vou encerrar este blog diário de 529, Enoque, o pai da vida, parte 67, com o subtítulo Amor e Liberdade, parte 17. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.